Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e você que está chegando agora e está se inscrevendo, seja bem-vindo. Aqui todos os dias nós fazemos análises sobre os principais acontecimentos do nosso país. E hoje foi um dia especialmente agitado na CPI da Covid. Eu vou tratar desse tema aqui no nosso papo de hoje e de outros assuntos muito importantes que se relacionam com essas investigações. Muitas vezes nós somos bombardeados de uma tal forma pelas notícias do cotidiano que a gente acaba perdendo noção do todo. A cada novo escândalo a gente fica esmiuçando, fica mergulhado naquela situação específica e a gente esquece para onde é que o nosso país está indo e que forças estão conduzindo o nosso país em determinada direção. Se eu pudesse dar duas notícias aqui, eu diria que tem uma notícia boa e uma notícia nem tão boa. A notícia boa é que cada vez mais pessoas, cidadãos do nosso país estão percebendo o que está acontecendo na área da política, da economia, da saúde, quem são os responsáveis por esse morticínio que tem aqui no nosso país e cada vez mais pessoas vão tomando consciência da nossa necessidade de ter um impeachment, de ter um impedimento do presidente da República para a gente colocar o nosso país de volta a um rumo civilizatório. Por outro lado, a notícia nem tão boa é que o presidente da República, ele ainda não está morto politicamente, porque as forças que lucram com o presidente da República, onde ele está, lhes dão sustentação. O presidente ele tem apoio de grandes grupos econômicos transnacionais que são invisíveis, a maior parte do povo brasileiro não percebe isso, de alguns grupos de determinadas classes, determinados organismos. Todos eles unidos têm a proteção também da omissão que os grandes meios de comunicação fazem no trato do dia a dia, do comportamento do presidente da República. Porque o presidente ele comete tantas infrações enquanto chefe de Estado que era para ele já estar afastado e estar preso. Como é que nós vamos explicar para as futuras gerações que nós tivemos mais de 500 mil de mortos aqui no nosso país e o povo brasileiro não fez nada? Mas o povo não fez porque a maior parte do povo brasileiro não foi chamado para refletir sobre essa questão. Se o povo brasileiro tivesse noção desde o começo, um simples gesto, gente, como um presidente nomear um general para ser ministro da Saúde, como é que isso passou despercebido? Será que ninguém adivinhou que isso não ia dar certo, que isso ia acarretar um morticínio aqui no nosso país? E quando um governante ele nomeia uma pessoa absolutamente incapaz, incompetente para cuidar de determinado assunto, e ele sabe disso, ele está cometendo um crime de prevaricação. E quem aceita está cometendo crime também. E a gente está vendo que as instituições não estão se movimentando com muita intensidade porque há esse amortecimento da opinião pública de uma maneira geral. Então as forças que dão sustentação a Bolsonaro estão muito vivas. O Bolsonaro não manda praticamente em absolutamente nada. A área econômica ele entregou para Paulo Guedes, que está fazendo tudo para cada vez mais diminuir os direitos sociais, porque isso vai representar a diminuição do bolo da área social e o aumento do bolo para a área financeira. O Bolsonaro colocou dentro do governo representante de uma classe, a classe militar, que a gente pode chamar de o centrão do contra-cheque militar, que são pessoas que estão se locupletando e, a pretexto de estarem ali ajudando, estão dando algum tipo de sustentação aparente a Bolsonaro dentro das Forças Armadas. E na área política, ele entregou o nosso país de porteira fechada por maior grupo de corruptos que a gente tem desde sempre. E não sou eu que estou falando isso. Quando a gente resgata aqui uma fala do general Heleno, vou pegar aqui, desde da parte de trás aqui, que ele já falava alguma coisa, deixa eu botar aqui no ponto. O general Heleno, ele cunhou uma frase, uma canção, né? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Quando é que ele falou isso? Quando o Arthur Lira, ele era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, indicado pelo Eduardo Cunha, um dos mais corruptos presidentes de Câmara que a gente já teve em todos os tempos. Então, quando essa situação estava lidando, e vamos lembrar, né, quando o Lira foi indicado pelo Cunha para essa Comissão de Constituição e Justiça, foi uma comissão estratégica, porque todos os projetos de lei de todos os deputados passam pela mão da Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso faz com que esse parlamentar ele consiga ter uma interlocução com todo o parlamento.
Porque todos os deputados têm que falar com ele. E ele passa a ser o senhor dos projetos que vão seguir em frente ou dos projetos que vão ser vetados. Evidentemente, o Lira, junto com o Cunha, fizeram uma grande base, organizaram aquilo que a gente pode chamar de centrão. Evidentemente, tem outros personagens também que apareceram, como Ricardo Barros, que virou ministro da Saúde e que é uma espécie de outra perna desse centrão. Mas o que dizia o general Heleno, que é homem da inteligência de Bolsonaro, né? Sobre pessoas como Lira, pessoas como Ricardo Barros, as pessoas que estão hoje com o Bolsonaro. Vamos relembrar aqui, vamos lá. Embado de centrão vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Valendo aí, presidente. Tá olhando? Eu gravou o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, aqui, valeu. Um abraço aí. Vai ser um indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos aí. Vai sair todo mundo 0 a 0. Tamo junto. Não tenham dúvida disso. Vamos escalar as pessoas certas. Tamo junto. Mas eles têm um ponto fundamental, que eles podem começar e terminar a sua inserção televisiva com uma musiquinha sensacional. Eu vou pela primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar. Então, o general ele tem procurado esquecer essa passagem e desdizer aquilo que ele disse e o que todo mundo sabe. E quando a gente vê a influência do Centrão dentro da máquina pública, a gente vê que o general estava certo e que o general simplesmente está testando com quem é que o governo está hoje. Do mesmo modo que o Bolsonaro ele é sustentado por alguns grupos, e a gente vai vendo a confirmação disso em atos concretos, e eu posso mostrar isso aqui para vocês, o jornal Valor Econômico, quando a gente tem ao mesmo tempo essa notícia que o petróleo em 6 meses subiu 51%, fazendo com que uma empresa como a Petrobras fique muito mais poderosa, numa notícia com menor destaque, a gente vê essa informação aqui, que a Petrobras está entregando para a iniciativa privada uma fortuna, porque quando eles vendem ações, não são só ações que eles estão vendendo, quando eles vendem todas as ações, eles estão vendendo também o patrimônio físico, a preço de banana, que está subdimensionado, está subavaliado. E quem é que ajudou a fazer essa transação, gente? Vários bancos. Hoje a BR é avaliada em bolsa em 31 bilhões de reais. Os bancos Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP coordenaram a oferta. Então só banco estrangeiro dando facada nas costas do povo brasileiro. E o mercado e os grandes grupos econômicos, eles vão deixando o Bolsonaro distrair a população, eles não estão se importando que nós estamos morrendo, que as pessoas estão sofrendo o que estão sofrendo. E, por outro lado, vão tentando controlá-lo de alguma maneira. E aí a gente vai vendo ele cometer crimes todos os dias. Vou falar do crime do dia. O jornal Valor Econômico está colocando aqui no editorial uma coisa que já se sabe, que a PEC do voto impresso morreu. Isso não tem a menor chance, os líderes dos grandes partidos já se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal para falar sobre o assunto e já viram que não tem condição nenhuma de mudar o sistema eleitoral, sobretudo quase entrando já no período eleitoral, né? E o Bolsonaro hoje, ele, no seu cercadinho, ele fez mais umas das suas aberrações criminosas. O Bolsonaro simplesmente ameaçou, mais uma vez, os representantes do Poder Judiciário, o que é um crime de responsabilidade.
E mais uma vez, com esse pronunciamento dele, ele não só afronta os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria da República e também a Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, que pediu para o Bolsonaro apresentar provas de fraude sobre as eleições. Vamos ver o que o Bolsonaro falou, como é que ele está se comportando no meio dessa história e vamos ver que tipo de consequência isso pode ter. Vamos lá. Eu não gravei, desculpa. Tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditado. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Vai ver ele aqui, irrita a minha frente. Manifestação, calma. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditado para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não. Vai ser para governador, para senador. Fraude. Então, se tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha que eu estou falando aqui é a expressão da democracia. Tá? É a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Aí vocês vejam a gravidade da declaração, que o Lula vai se eleger na fraude. E ameaçando os ministros, né? Vamos ver, eu tenho certeza que essa fala dele hoje vai ter mais alguma repercussão. Mas eu, como cidadão, também vou fazer um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral, vou fazer para a Corregedoria, vou apontar esse vídeo aí, para ver se é isso mesmo, se o presidente ele tem proteção legal para ameaçar ministros da corte, colocar em xeque a democracia, colocar em dúvida o nosso sistema democrático, se ele tem alguma possibilidade de fazer isso. A gente sabe que a Lei 1079, que cuida dos crimes de responsabilidade, não permitem que isso aconteça. Enquanto isso, a gente vai vendo as situações absurdas. O Procurador-Geral da República, ele, diante de uma petição da OAB, para apontar responsabilidades pela omissão do presidente da República, entendeu que não houve falta de ação do governo para a compra de vacinas. Gente, olha, não é só o Bolsonaro que vai ser responsabilizado por essa tragédia aqui no nosso país também, não. Figuras como Augusto Aras têm muitas coisas a explicarem para o povo brasileiro. Os bolsonaristas nas redes, eles não estão falando nada de CPI. Eles estão aqui só falando, potencializando esse discurso doido do Bolsonaro. O principal canal deles lá diz que Bolsonaro, sem voto auditável, vamos ter problema. No programa de ontem, impeachment e CPI, as Forças Armadas e o povo estão comigo. Sempre fazendo algum tipo de ameaça, como se o Bolsonaro ele tivesse transformado as Forças Armadas numa grande milícia particular. E a gente vai ver quais serão as consequências dessa fala dele no dia de hoje. E falando da CPI da Covid, hoje estava sendo aguardado o depoimento do militar, que foi para lá, o senhor, como é que é o nome dele, gente? Dominguete. E foi um negócio meio deprimente, né? Gente, qualquer advogado que converse com uma pessoa que diz que testemunhou um crime e que quer falar desse crime, se essa pessoa não tem como provar, o advogado recomenda, olha, não diz isso porque vai ficar complicado. Então, esse Dominguete, ele afirma que teve uma reunião com um alto funcionário do Ministério da Saúde num restaurante, e isso parece que está devidamente comprovado, o que é uma coisa, já é um indício de corrupção. Mas se ele não gravou a conversa, ele não tinha testemunhas com ele ali para afirmar que houve a solicitação da propina, fica difícil dele comprovar que ele disse a verdade. Eu acredito que ele disse a verdade, mas ele está num ambiente ali onde esse assunto está sendo aproveitado, inclusive pelos governistas, e aí haja paciência, né? Vocês sabem que eu acompanho todas as quintas-feiras a live do presidente da República, eu analiso ali as coisas que são ditas, porque os grandes meios de comunicação
eles não fazem isso, que era uma coisa que eles deveriam fazer para informar o povo brasileiro. Quem é que está nos governando e que ferramentas que ele usa para nos governar ou para ludibriar uma parcela da população. Mas assistir a CPI e, de repente, se me deparar com o senador Marcos Rogério, com o Bezerra, o Fernando Bezerra, aí é dose para cavalo. Aí é só tomando um remédio tarja preta com algum tipo de bebida alcoólica para suportar. E eles estão tirando onda ali. Quando eu vi hoje na sessão o Flávio Bolsonaro, eu falei, ih, hoje vai ter barraco. Só que o depoimento do senhor Dominguete, ele estava muito vago em alguns aspectos. E muitos senadores começaram a entender que essa testemunha poderia ter sido até plantada ali, porque ele acabou tentando incriminar, na sua fala, o deputado Luiz Miranda. Agora, gente, a gente pode ter um novo capítulo no meio dessa história. Porque o deputado Luiz Miranda, que tem dito que talvez, possivelmente, ele tem outras provas que comprovem a omissão do presidente da República, pode ser que diante dessa espetada, que ele quando for depor na terça-feira, ele possa colocar uma série de novos dados. Porque agora ele percebe que o braço da reação do governo contra ele começa a se materializar de uma forma mais intensa. Foram pegar uma gravação de uma transação que ele teve no ano de 2020, antes de ter a pandemia, para trazer para a CPI como se ele estivesse tentando intermediar a vacina. Ele parece que ficou muito pé da vida, foi a um cartório, registrou a transcrição desse texto, dessa conversa que ele teve, para levar para a CPI. Então a gente deve aguardar novos movimentos nos próximos dias. É possível até que o presidente continue a sofrer mais desgaste com essa história. A gente tem que ter muita prudência na análise disso, porque senão ele aproveita uma situação que não está devidamente clarificada e utiliza essa situação como se fosse uma peça publicitária a favor dele. Hoje, na live dele, provavelmente ele vai dizer isso, que não tem nada aprovado contra ele, que está todo mundo contra ele, aquele discurso vazio que acaba engabelando muitas pessoas. Por hoje, gente, eu só vou jogar essas questões para a gente não perder de vista que nós estamos numa situação onde temos investigações de desmandos no nosso país, mas a estrutura toda está montada para manter o Bolsonaro à frente da presidência da República e vai ser necessário que haja muita mobilização, muita pressão sobre os parlamentares e, sobretudo, as empresas, os grupos, os financiadores dos deputados comecem a chamar os seus deputados e falar assim, deputado, está na hora de desembarcar porque a gente não pode mais sustentar esse tanto de mortos que o Bolsonaro e o bolsonarismo estão proporcionando aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Se você não é inscrito ainda, acabei me esquecendo, se inscreva, mande seu joinha também e mande seus comentários, são muito importantes. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, gente.